Alô, Antônio Rogério Nogueira, né, o grande Minotouro, uma lenda aí da história do nosso MMA. Uma honra para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você. Minotouro, gostaria que você falasse para a gente como é que começou a sua relação com as artes marciais, qual foi a primeira modalidade que você treinou, enfim, qual a idade que você tinha, qual o nome do seu mestre. Conta um pouco para a gente de seu início no mundo das artes marciais. Minha relação com o MMA começou, né, através do judô. Minha mãe era dona de uma academia, ela gostava já de atividade física. Na academia dela não tinha luta, era uma academia de jazz, balé, musculação. Ela era focada, minha mãe era professora de dança e ela era educadora física. Enfim, ela gostava de muito de esporte e ela resolveu colocar a gente num esporte de combate. Eu e meu irmão tinha bastante energia, a gente gostava de brincar de luta em casa, eu e ele, né? Mesma idade ali. Já era forte para nossa idade, já grande para nossa idade. Ela resolveu colocar na arte marcial e aí começou pelo judô. Tinha um professor de judô lá na cidade, ele era muito bom, né? Ele já focava um pouco em umas competições e começou a levar a gente para fazer umas competições. Então, logo muito cedo, a gente começou a treinar judô e competir, teve bons resultados e começamos ali no judô. Depois, aí mais um pouco mais velhos, começamos a fazer um kung fu, depois um kickboxer. E aí mais tarde a gente se mudamos para Salvador, conhecemos o boxe através do Luiz Dória, o Ed Matos também, outro professor lá de Salvador. E um pouco mais tarde conhecemos a, conhecemos o jiu-jitsu ali em Salvador também. O jiu-jitsu através do professor Guilherme Assad. E aí foi bem na época, coincidiu na época que o Royce Gracie estava começando os primeiros combates ali do UFC e tal, ainda estava tudo muito novo. E aí aquela mística ali, o jiu-jitsu, a arte marcial mais, a melhor arte marcial do mundo. Assim, a gente tinha vontade de treinar e a gente viu dali uma possibilidade. Aí dali eu vim para o Rio, Rodrigo foi para os Estados Unidos, Rodrigo veio para o Rio também, e a gente começou ali a carreira no MMA, fazendo algumas lutas ali de jiu-jitsu aqui no Rio. Cheguei a ser terceiro, logo primeiro campeonato fui campeão baiano, rodei campeão baiano, depois fui terceiro lugar no brasileiro absoluto, aí depois eu fui campeão brasileiro, campeão brasileiro de jiu-jitsu, depois fui vice-campeão mundial, Rodrigo também foi vice-mundial, campeão brasileiro, e assim, aí surgiram os primeiros convites para MMA, o Rodrigo foi o primeiro, foi lá pro Japão. Logo depois ele foi campeão do Extreme Fight nos Estados Unidos e me chamou para uma luta lá no Japão, do Pancrase, e aí começou minha história no MMA ali no Pancrase, lá em 2001. Nessa época eu fazia faculdade ainda, por isso demorei um pouco mais, demorei um ano depois do Rodrigo. Tranquei minha faculdade e entrei no MMA. Daí tô ali há quase 18 anos, né? 18 anos total. O nome do professor lá na Bahia chamava Dalmácio do Carmo. Eu tinha 5 anos de idade quando eu comecei. E jiu-jitsu com 15, 16 anos ali, 16 para 17, Guilherme Assad. Aí o boxe com Dória e o Ed Matos, lá em Salvador. Essa aí foi minha história ali, nas artes marciais. E aí já passaram no meio disso aí vários professores, né? Mas depois do Guilherme era do grupo Della Riva. E depois no jiu-jitsu, aí na faixa azul mesmo, já fui treinar com o Della Riva, vim pro Rio e formei como faixa preta do Della Riva, né? Então hoje eu considero que uns grandes incentivadores mestres aí do jiu-jitsu e do boxe tem o Dória e o Della Riva. E hoje no Muay Thai, né? E no Muay Thai quem me formou aí, minha carreira de Muay Thai foi Luiz Alves, o mestre Luiz Alves, e hoje eu treino com o Vander Valverde, que é um cara que é do Luiz Alves também, da mesma escola e tal. E depois que a gente parou com o Luiz Alves, trouxemos o Vander Valverde, um cara muito profissional, e hoje é um mestre Muay Thai aqui da Tinogueira.
Minotouro, quando você começou a se interessar por arte marcial mesmo, quem que era o seu grande ídolo, aquela figura que era uma inspiração para você? Quando eu comecei a arte marcial, né, logo no início ali, né, no começo, grande inspiração para mim era, naquela época era Bruce Lee, talvez, eu acho Bruce Lee. Achei muito aqueles filmes do Rock Balboa, então eu tinha aquela vontade de lutar, né? Mas era muito mais o Bruce Lee. Depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, Jean-Claude Van Damme. Era o cara que fazia aqueles filmes, né? Naquela época, os filmes do Van Damme me influenciou bastante a começar a parte de kickboxing. Aí depois, um pouco mais velho, né? Um pouco mais velho, que eu comecei a admirar já o Royce Gracie. É isso aí, com meus 15, 16 anos ali, 17. Comecei a admirar o Royce Gracie, que foi quando eu comecei a pensar em fazer MMA. Meu ídolo era o Royce Gracie, era o cara que ganhava todo mundo, o cara magrinho, franzininho. Depois o Rickson Gracie. Aí depois foram outros, né? Outros ídolos, Libório, Zé Mário. E esse cara viraram Murilo Bustamante, viraram nossos professores aí depois de um tempo. Minotouro, qual foi a maior emoção que você teve em uma luta do seu irmão? Né, uma luta do Minotauro, que você esteve ali no corner, presente, enfim, na plateia, que você viu e foi aquela que te trouxe maior emoção? Uma grande luta que eu assisti do Rodrigo foi uma luta que ele ganhou o cinturão interino do UFC. Uma luta contra o Titi Silva, que ele tomou 3 knockdowns da luta e tal. A luta parecia perdida. Ele foi recuperando, 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 botou pra baixo, puxou pra guarda, raspou e finalizou. Foi uma grande luta, né? Essa luta tem bastante destaque, foi emocionante. Além de ser pelo cinturão, foi a saída dele do Pride, a entrada dele do UFC, já era a segunda luta dele do UFC, já entrou no cinturão. Então foi uma luta que me marcou bastante, bastante, eu me lembro. Doutor, uma pergunta de curiosidade, né? Ainda mais que você é irmão gêmeo, né? Também do grande Minotauro. Gostaria que você falasse pra gente se vocês, quando mais novos, brigavam bastante, enfim, né? Que já entrevistei alguns irmãos que brigavam muito, como o Fabrício Verdun e o Felipe Verdun, quando eram crianças, sempre saíam na porrada, aquela coisa de criança mesmo. Se com vocês era a mesma coisa ou era diferente? A gente brigava bastante ali quando era criança, quando não fazia arte marcial, brigavam muito. E esse foi um dos motivos que minha mãe botou a gente na arte marcial, né? Dar uma disciplinada, parar de brigar, começar a treinar mais. E esse foi, eu acredito que ela foi muito feliz de ter colocado a gente no judô. Deu uma consciência bastante, o professor muito disciplinador. Ele colocou a gente numa doutrina ali de não brigar na rua. Né? Não brigar na rua e não brigar um irmão contra o outro, né, pessoalmente. Então isso foi bom pra gente. A gente tinha muita energia e talvez a arte marcial foi o que educou a gente naquele momento. Minotauro, e das derrotas que você teve na sua carreira, qual é aquela que você tem ainda dentro de você aquele gostinho de uma possível revanche? Cara, assim, eu acho que foi uma luta que eu fiz contra o Shogun aqui no UFC Rio. É uma luta muito, muito parelha, mas que eu tenho plena certeza que eu ganhei essa luta. Né? Eu saí dali, assim, inteiro, inteiro, inteiro. E, e, e lutei bem, consegui, né? Eu acho que no primeiro round com certeza daria um 10-8. E no último round só que ele me deu uma queda, eu acho que não tinha condições de ter dado esse resultado. Mas foi isso, acho que foi isso. Mas é um grande atleta, um amigo, eu admiro bastante, né? Ele também. Eu acho que essa luta ficaria assim, para ter tido, deveria ter tido uma terceira luta ali. Foi até uma promessa do mais, mas que a gente não conseguiu fazer. Doutor, em 2007, né, naquele Pan-Americano, você representou o Brasil, né, no boxe e ficou com a medalha de bronze. Conta um pouco pra gente, né, o que faltou para você avançar na final, naquela luta que você saiu derrotado, e também qual a emoção também de representar o seu país no Pan-Americano. A emoção foi muito grande ter representado o Brasil no Pan-Americano. Eu não tinha muita experiência no boxe naquela época. Eu entrei em 2005 no brasileiro, se não me engano, 2003 eu comecei a treinar boxe, 2004. E comecei a competir boxe aí 2004 para 2005, 2007, 2 anos, 3 anos de experiência, eu já fui Pan-Americano. E eu me lembro que, assim, eu tive um campeonato brasileiro, um campeonato sul-americano e um campeonato pan-americano, que eu estava treinando para MMA nessa época. Meu foco não era. Talvez o que faltou para mim, né, conquistar uma medalha de ouro era ter foco
dentro do esporte do boxe, competir mais, viajar mais. Então eu teria que ter pelo menos, o cara que eu lutei tinha mais de 200, 300 lutas, né? O cara, lá em Cuba eles começam a lutar com 6, 7 anos de idade, e um menino daquele ali, né, jovem, com 20 e poucos anos, já tem 200, 300 lutas de boxe. Então faltou experiência, talvez, experiência. E naquela época eu já não encurtava tão bem como encurto hoje, né? Nos últimos, acho que talvez 5 anos, eu comecei a encurtar melhor a luta, bater mais gancho, cruzado. Então meu jogo era muito da longa. Quando eu peguei um cara muito grande, tinha quase 2 metros, 1,90 m e tal, e me confundi um pouco esse jogo da longa distância. Mas foi uma luta dura. Foi uma luta que ele venceu por 2 pontos, onde eu acredito até que eu também consegui esses 2 pontos, mas o juiz não pontuou. E a tradição do boxe é assim, né? O campeão, ele já era o campeão naquela época ali, já era campeão mundial juvenil, se eu não me engano, júnior e tal, já era um cara bem conhecido. É a tradição do boxe, eles dão mais pro cubano ali, né? Porque você tem que dar o golpe, os 3 juízes verem o golpe ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que eu pontuei naquela luta, não foi 0. E quando eu vi a luta, saiu ali 0 pontos para mim. E eu achei que foi muito parelha. Mas faltou talvez eu encurtar muita distância e tentar aquela curta ali de upper, gancho, cruzado. Eu jogava muito na longa, no estilão amador de longe. E ele maior, mais rápido um pouco, né, mais magrão, mais rápido, conseguiu pontuar. Faltou isso para mim, a experiência e a curta distância que eu aprendi um pouco depois. Como eu era muito novo, ainda estava ali meus 3 primeiros anos de boxe amador, né? Poucas competições. Eu tinha menos de 30 lutas de boxe. Minotauro, conta algum episódio que muita gente não sabe, né? Teve naquela terceira luta do Minotauro, do seu irmão, contra o Fedor, né? Que o Fedor acabou ganhando por pontos, foi a final do GP. O Minotauro parece que ele ficou um pouco preso no trânsito e demorou para chegar no Saitama Super Arena. E você, na hora de fazer a apresentação, ele não tinha chegado ainda. E você teve que subir lá, se passando pelo Minotauro. Até que você ficou com um capuz, assim, para o pessoal achar que era ele mesmo, devido à semelhança de vocês dois. Conta um pouco para a gente dessa passagem, né? Realmente foi um acontecimento muito inusitado. Teve esse dia que eu estava no hotel. E o evento era meia-noite, né? O evento, a terceira luta, era a luta principal, o Rodrigo contra o Fedor. E eu me lembro que eu fui antes, porque eu queria ver uma luta do Ricardo Arones, se eu não me engano. E ela era antes. E aí o Rodrigo, como era a luta principal, o último, então ele chegava depois. Ele chegava talvez no horário que começasse o evento. Só chegava para apresentação. Como o Ricardo Arones ia antes, ele tinha que chegar lá 3 horas antes do ginásio, eles foram antes. Nesse momento que eu tava, já tava nevando, tava chovendo. E quando ele chegou no estádio, a neve caiu, aumentou, o trânsito teve que parar, não saía carro, o trânsito parou, não passava trem, e o Rodrigo não conseguia ir pro ginásio. E aí desespero, o pessoal tinha que fazer aquela apresentação do Pride, ali horas antes da luta, talvez no intervalo, antes de a hora que começava o card preliminar pro card principal ali, tinha que fazer a apresentação dos lutadores. Andava ali pelo meio do fogo daquele corredor e entravam os lutadores e os dois desciam no ringue, na luta principal, põe num elevador, um negócio assim. E o Rodrigo não tinha chegado e eles falam, pô, a gente vai perder toda a audiência porque a luta principal o cara não veio, ficou parecendo que não vai ter a luta. Aí me chamaram lá e falaram, não, vai você. Eu falei, não vou. Vai, bota um capuz e vai. E eu fui no lugar dele. Entrei, levantei a mão, acenei como se fosse ele, o público aplaudiu, encarei o Fedor. E depois a gente ficou esperando o Rodrigo chegar. Ele chegou assim, talvez 20 minutos antes de começar a luta. Não deu tempo nem de aquecer direito. Porque o trânsito parou e ele ficou no trânsito. Pô, esse dia foi engraçado demais. Minotauro, você que atuou nos dois eventos, né, os dois maiores eventos da história do mundo do MMA, para você qual foi o maior evento? O Pride ou o UFC? E por quê? Os dois eventos eram muito grandes, tá? Na verdade, o Pride ele era focado muito para o público local, para a arena. Você viu eventos maiores, eventos de 50, 80 mil pessoas, 70 mil pessoas, eventos gigantes.
E o UFC muito mais para televisão, um evento mais focado na produção, ter mais equipe, mais câmera. Se você, como eu já participo agora de alguns programas de televisão, entendo um pouco mais assim, você vê que é uma produção de televisão ali, o UFC. Eles já são muito. Você olha ali dentro, toda aquela estrutura de televisão, né, para quem tá do lado de trás da lente da câmera ali, o UFC é muito focado para o pay-per-view, para venda, produção de conteúdo. E o Pride muito focado para o show local, tinha toda aquela história, os tambores, o fogo, pessoas no ginásio ali, aquele evento, fazer a apresentação 2 horas antes, dos lutadores entrando, tal. Era um negócio mais um tradicional para o japonês que estava lá naquela cidade para assistir, encher o estádio e vender. Acho que era essa era a diferença. E as regras, né, que mudavam bastante. Então, para quem gostava de chutar pisão no chão, era bom. Para a galera do jiu-jitsu, talvez a regra do UFC não é tão boa porque a cotovelada atrapalha um pouco mais e a grade atrapalha um pouco mais. No Pride você podia fazer um pouco mais de jiu-jitsu porque você saía cabeça para fora, o cara voltava no meio, então você podia, não ficava amassado ali na corta, na grade. E aí pro jiu-jitsu é melhor, você sai o quadril no meio e tal, dá uma arm drag, tenta se levantar, na grade um pouco pior. Mas a compensação, a grade também, ela te dá uma vantagem de você cair no chão e tentar se levantar, usar a grade como terceiro apoio e se levantar. Então, mas a grade ela é boa muito para uma regra do wrestling, assim, né? O cara que bota para baixo, fica imprensando na grade. E o ringue é um pouco mais para o trocador, o cara que gosta da trocação, entendeu? Minotouro, se você pudesse colocar em peso por peso, pode ser de qualquer categoria, quais os 5 maiores lutadores de MMA para você até hoje? Olha só, até hoje eu coloco o Anderson Silva como número 1. Todas as categorias, foi o único campeão que ficou aí tanto tempo, absoluto, 7 anos aí, com 7, 8 anos, se não me engano, com o cinturão. Eu acho que ninguém conseguiu fazer isso. E não só por ter ficado tanto tempo defendendo o cinturão, mas ter passado por muita coisa, né? Eu acompanhei muito da carreira dele. O cara evoluiu durante. Ele já era um lutador, ele evoluiu na parte de chão, teve muitas finalizações, pegou muito cara duro, como Dan Henderson, como vários outros lutadores, e finalizou também no chão. Então ele melhorou, ele era um exímio, né, lutador de Muay Thai, muito completo e um excelente jiu-jitsu finalizador. Então esse cara para mim foi o melhor. Né? Um outro cara que me destaca bastante, que eu destaco, é o John Jones. Eu acho que é um grande lutador, né? Eu acho que hoje ele é absoluto, categoria 93, há muitos anos também. É um cara que tem total admiração, não só porque ele é completo, né? Ele bota para baixo, ele tem a cotovelada, tem um grau de pound, tem um Muay Thai também, é grande, ele é difícil de encontrar. E um cara que tá arrebentando agora, que eu tô achando assim, gostando muito, é o Henry Cejudo, né? Muito completo, campeão olímpico de wrestling, né? Tá trocando bem em pé, fez uma excelente luta com o Marlon, tá fazendo algumas lutas e aí conseguiu agora também segundo cinturão, unificou, aí é um medalhista de ouro olímpico, então é um cara que, né, tem que ter o seu respeito como os lutadores. Daniel Cormier eu gosto muito também, foi campeão no 93, subiu aí do coisa. E o Minotauro, para mim, né? Minotauro absoluto, para mim o maior finalizador, né, de todos aí do jiu-jitsu. É meu grande ídolo, meu grande inspirador aí, de minha inspiração total, né, para mim começar a lutar, foi meu irmão. Então, esse para mim, total admiração. Ele, esse cara que aguentou muita porrada, fez lutas dificílimas, né? Fez a luta contra o Mark Coleman também. Naquela época o Coleman era campeão do Pride. Ele veio, chegou no evento, já desafiou o Coleman, já ganhou, já chegou no Pride finalizando todo mundo. Então era o maior finalizador naquela época. E até hoje um dos maiores de todos. Então eu vejo o Minotauro aí como é, cabeçando essa lista também aí desses 5 melhores aí de todos. Minotouro, você tem um cartel excelente, né? 23 vitórias e 9 derrotas. Você venceu nomes como Rashad Evans, o Tito Ortiz, o Wolverine, o Dan Henderson, o Sakuraba, dentre outros.
Fale pra gente qual ou quais aquelas lutas que você tem mais orgulho ao se lembrar. Aquelas vitórias contra os principais nomes que não saem da sua cabeça. Eu acho que uma das melhores lutas que eu fiz ali foi uma luta com o Tito Ortiz, né? Uma luta no Canadá, eu vim bem e tal, tava bem treinado, treinando bastante wrestling, tendo bastante defesa de queda, já anulei logo o jogo dele logo no começo, né? Foi um nocautaço, eu achei que essa luta ficou bastante marcada, assim, como uma das grandes lutas que eu fiz, uma luta que já foi por pontos que não foi uma luta tão, tão boa, mas que me lembro bem que eu estava muito bem treinado, foi uma luta com o Rashad Evans também, um ex-campeão, que foi muito interessante para mim no momento que eu estava voltando de uma lesão, mas de uma cirurgia, mas eu consegui recuperar bem. E uma terceira luta que eu gostei muito, que me lembra muito algumas coisas, foi a luta do Sakuraba, porque eu vinha de 5 cirurgias no meu braço. Aí foi no momento que eu estava pensando até em parar de lutar, porque eu estava sem lutar já quase um ano, ou mais de um ano, se eu não me engano. E E eu voltei e consegui ganhar de um cara bom naquela época, que eu não estava ainda treinado, não estava preparado aí para estar voltando. Foi logo um mês e pouco depois de uma cirurgia muito séria que eu tive de, de tendão e nervo, que eu tive que abrir o braço todo. Então foi uma luta que marcou, talvez dessas três, foi a que mais me marcou até. Minotouro, qual que é a sua opinião em relação à usada, né? Você acha que ela está atrapalhando o evento UFC, ajudando, enfim, qual que é a visão que você tem sobre isso, né? Ela que é bem rígida, hoje qualquer picograma para ela já vira doping, enfim, qual que é a visão que você tem sobre isso? Ela podia ser menos rígida, enfim, qual que é o seu pensamento sobre a usada? E como que você acha que deveria ser o controle dela? Isso foi um necessário porque eles queriam regulamentar o UFC como esporte. Você entrar dentro de alguns países assim, você tinha que colocar usado. Talvez o estado de Nova York, na França, eu não sei exatamente como é que é a política lá, mas tinha que regulamentar o UFC como esporte, então tinha que estar dentro desses controles de antidopagem, né? Antidoping. E a usada veio para poder fazer isso, esse papel. Realmente é muito rigoroso, né? Como já aconteceu comigo, com algum outro atleta, esse negócio de cair um nanograma, que é 1 grama por 1 milhão. Isso é com certeza uma contaminação dentro de um suplemento que o cara tomou. E isso não vai fazer efeito nenhum de um diurético. Que um diurético vai fazer 1 nanograma de diurético na performance do cara? E deveria ter assim um mínimo, né, para poder ver se foi alguma contaminação ou não. Já teve casos de atleta olímpico que foi contaminação na água da cidade e o cara conseguiu provar que a inocência. Então isso foi bom para o esporte porque você também coloca um negócio muito mais parelho, não pode tomar nada, ele não toma nada, mas foi ruim porque também teve uma burocracia grande, é um custo grande para o evento, né, né, e essa história do atleta, né, pode ser pego por qualquer contaminação dentro de algum suplemento. Isso é muito ruim, né, porque você vai suspender um cara 1 ano, 2 anos, e até provar o contrário, que não foi um suplemento que ele tomou, já perdeu 2 anos da carreira, talvez não tenha tempo de reverter mais. Minotouro, você que é da categoria dele, né? Fez a sua história toda nos meio pesados. Conte pra gente, você olhando, analisando as lutas dele, enfim, o jogo dele, qual que você acha que seria a tática certa para vencer o John Jones? Olha, eu acho que a estratégia certa para vencer o John Jones, eu acho que é encurtar um pouco, né? Se você jogar, ele é um cara muito talentoso e muito grande, longilíneo, e você jogar com ele no jogo dele ali, da habilidade, trocando um dois, um soco, ele é mais rápido e ele vai pontuando, e ele é grandão e vai longe, pega o direto dele. Eu acho que o jogo é encurtar um pouco e dar sequência de 4 golpes, 1, 2, 3, 4, tem que sair para cima. Mas aí tem que ter cuidado também para não encontrar uma cotovelada ou um joelho de encontro, né? Tem que fintar muito, tá na hora certa. Quando ele vir para bater, tirar a cabeça e jogar golpes de encontro. Né? Tipo, quando ele tirar o direto, jogar um direto junto também. Ou né? Ele for dar um jab junto, ele já invadiu
e meter sequência de 3, 4 golpes. Eu acho que essa é uma estratégia, né? Esperar ele para bater junto. Mas ele é muito rápido, realmente muito perigoso. E encurtar, digo, não só encurtar no clinch, não, é encurtar distância para bater. Mas ele tem que tirar a cabeça da frente, tem que bater junto. Esperar ele bater e tentar bater junto para poder pegar o time da saída dele com a saída, né, do oponente. Minotouro, você e o Shogun sempre se respeitaram muito, né? E nas duas vezes que vocês duelaram, você acabou sendo derrotado, né? Em lutas bem parelhas. A primeira você teve muito perto de vencer, e se não fosse aquele knockdown ali no final da luta, fatalmente você venceria. E a segunda você massacrou o Shogun no primeiro round, e o Shogun conseguiu sobreviver e virou nos outros 2 rounds. Conta um pouco pra gente se ainda existe em você aquele gosto de fazer uma terceira luta com ele e vencer, já que você teve muito próximo de vencê-lo nas 2 lutas que vocês fizeram. Foi realmente foram 2 lutas aí. Só a segunda, principalmente, foi bem controvertida, né? Porque no segundo round ele não me botou para baixo, né? Fez uma luta, no segundo round totalmente parelha ali, eu mais ainda para cima. No terceiro round, que eu também não passei muito, ele conseguiu uma queda que eu puxei para a guilhotina, né? Na verdade, eu tentei a finalização e fiquei ali engatado na guilhotina um tempão, então era para ter sido a pontuação da minha guilhotina e não da queda dele. E, enfim, eu acho que ficou nessa essa segunda luta. A primeira luta também foi muito, muito parelha. Poderia ter dado qualquer um, mas a segunda luta eu acho que ficou muito clara ali minha vantagem. Talvez realmente fica devendo aí uma terceira luta para mim. Mas com certeza, o Shogun é um cara que eu respeito muito, é um grande campeão, é um grande campeão que o Brasil tem. Um cara que casca grossíssimo. E é um cara que a gente respeita muito, não só como atleta, mas também como amigo, né? Um cara que, além de tudo, é um cara que gosta do social, faz o instituto, faz os trabalhos, tem academias também. Um cara que é uma linha muito, muito parecida com a nossa, é de família, tem um irmão também que luta. Então, um cara que eu tenho uma profunda admiração e respeito como lutador e como pessoa também, né? Minotouro, você sem querer, né, acabou sendo pivô do início daquela que foi a maior rivalidade da história, né, do MMA, que foi entre a Shootbox e a Brazilian Top Team, né, que você acabou dando um treino lá pro Yamamoto, queria lutar contra o Assuero Silva, acabou que o mestrão Rudimar não gostou muito e ficou aquele clima todo de guerra ali, teve aquele café da manhã no hotel, enfim, entre o Vanderlei e o Arona, o clima ruim. Conta um pouco pra gente se você imaginava que essa rivalidade iria dominar o evento Pride. E se você acha que hoje em dia falta no esporte esse tipo de rivalidade entre 2 academias, enfim. E conta um pouco pra gente, né, algum caso sobre a rivalidade, algo que se vocês entravam em um elevador, eles saíam, alguma coisa assim, que mostrava o grau de rivalidade entre as 2 equipes na época. É isso mesmo, teve um treino que eu fui dar lá com outro japonês, que na verdade o japonês ele era empresariado pela nossa empresária. Ele ia lutar, pediu um treino na academia que a gente tava, ele tava fazendo a manobra, pediu um treino de chão ali comigo. Dei um rola com ele, finalizei 5 vezes. ainda brinquei, pô, o Assueli vai finalizar ele muito. Ainda brinquei. Enfim, começou aquele dia mesmo, naquele treino que eu dei com ele, a rivalidade de futebol com o BT. Mas foi bom, cara. Essa rivalidade cresceu, trouxe público pro esporte, foi bom pro esporte. Eu me lembro quando, logo depois, teve aquela confusão do Arona contra o Vanderlei. Lembro que o Arona foi falar com o Vanderlei, não fala comigo não, tal, não sei o que, começou no café da manhã ali. Os dois, aquela confusão de brigar no café da manhã. Eu vi nego amarelo ali tendo que segurar 2 monstros, né? E cada arma forte demais. O Vanderlei também estava quadrado naquela época. Imagina se rolasse aquela briga e quebrar o Hilton até, os japoneses pequenininhos. Mas aí não brigaram, mas tinha aquela rivalidade. Eu já vi também, né? Em algumas situações ali no bastidor ali, eu me lembro que o Pelé jogou uma garrafa no Zé Mário, o Zé Mário ia entrar para lutar.
Eu me lembro que ele falou, bora, bate nesse velho, não sei o que e tal. E querendo dar aquela humilhada no Zé Mário, né? Eu lembro o Pelé, e o Rodrigo chorou, tomou as dores. Então tinha realmente uma rivalidade ali daquelas equipes. Não era um negócio fake, não. Mas, volto a repetir, foi até bom pro esporte, porque essa rivalidade cresceu muito o Pride no Japão ali, por conta de, vai lutar mais uma luta BTT. Eu lembro que Diego ficava com a caderneta na mão, uma mais para você, uma para mim, agora é 33 a 33, 22 a 22, 10. Qualquer luta que rolava aqui no Brasil já tinha um marketing em cima dessa luta também, isso foi bom. Doutor, essa pergunta final, né, a última pergunta, a gente sabe que você há pouco tempo anunciou a sua aposentadoria, você vai fazer só mais uma luta no UFC, que é a última que você tem em contrato. Você teve uma carreira brilhante, 23 vitórias, apenas 9 derrotas. Conta um pouco pra gente, né, o que motivou, né, a sua decisão de parar. E dizer que a gente, tudo tem sua hora, né? E a gente realmente penso em parar realmente agora. Chega um momento de pensar na aposentadoria, mas eu acho que agora é pensar em fazer essa última luta no UFC, ou quem sabe até mais, mas provavelmente será a última luta. Mas tem muito trabalho para ser desenvolvido. A gente luta pelo esporte, não só pela minha pessoa, luta pelo esporte, pelos nossos alunos, pelos nossos fãs. Então eu quero estar sempre aí fazendo grandes trabalhos, né, que seja também lutando, seja dando aula, seja nas academias, nas franquias aí pelo Brasil. A gente quer estar sempre em destaque e fazendo um grande trabalho, porque a performance não é só você ir lá no ringue, ir lá e lutar, tal, mas você fazer o seu melhor em tudo que você fizer. Eu acho que você ensinar arte marcial, né, para as pessoas, nos projetos sociais, nas academias, está sendo um grande novo trabalho para mim também. Minotouro, uma honra absurda para o canal MMA Debate aqui de Belo Horizonte conversar com você. Uma honra, né? Parabéns aí pela sua história. Você que está prestes aí a encerrar a carreira, né? Mas eu gostaria de agradecer por tudo que você fez aí no mundo da luta, pela sua brilhante carreira, pelo seu talento e pela pessoa que você é também. Então, gostaria que você deixasse um recado final para os seus fãs do canal MMA Debate e do Brasil inteiro. Uma honra falar com você, campeão. Os... Eu que agradeço aí pela entrevista, né? Boas perguntas. Agradecer a galera do MMA Debate. A gente já está para fazer essa entrevista já tem um longo tempo. Eu acho que sempre agradecer os fãs por tudo, por ter acompanhado a minha carreira aí durante todos esses anos. Eu sou muito grato por isso, por ter não só por ter conquistado, né, tudo que eu conquistei no esporte, mas eu acho que esses fãs que eu tenho, né, essas pessoas que admiram o meu trabalho, eles que me dão motivação para eu poder estar treinando cada vez mais e perseguindo meus ideais, né, meus objetivos. Eu acho que se não fosse eles, talvez eu não teria tanto gás para estar lutando até os 43 anos de idade, como eu estou, em alta performance, continuo treinando a cada dia, mas eu tenho certeza que essa energia, né, vem da admiração do fã. Eu acho que quando você tem um propósito na vida e pessoas que te admiram, você consegue sempre ir mais longe. Então essa energia vem dos fãs. Então, agradecer a todo mundo aí por estar acompanhando meu trabalho, agradecer você pela excelente entrevista